Devocional Intimidade está de volta e no quadro Palavra Rema, este mês de março, nós estamos iniciando com o tema Nascer de Novo, tendo como texto base o livro de João, capítulo 3, versículos 1 até o 3. Quem sabe você está ligando a sua TV agora e está começando a acompanhar conosco. E eu, no último bloco, pastor, porque me veio essa imagem na cabeça. Porque a partir do momento que o pastor falou ali de Leonardo da Vinci, né, de uma tela, então quando eu chego diante do Senhor Jesus, eu tenho que estar disposto a me tornar uma tela branca. Ele vai apagar tudo que está ali e ele vai começar a reescrever, ele vai pegar os pincéis e vai começar a refazer esse desenho, né? Eu ainda queria acrescentar algo, irmã Mônica, querido telespectador, que esse artesão, esse artífice, eu já vi, eu conheço alguns artífices que têm feito santos de pau, santos de madeira, né? Santos de gesso, santos de ouro, santos de prata. E o artesão que faz um santo de gesso, ele pega o pó, faz uma composição com água, arruma um molde, um tipo, e ele faz um santo de gesso. O artesão, do trabalhador da madeira, ele vai com um pequeno formão e vai dando formas, ele não precisa ter pressa, ele não pode ter pressa, porque as formas precisam ser dadas a pouquinho a pouquinho. E o tempo gasto com qualidade ali vai trazendo a perfeição, né? E vai trazendo uma figura. Os que fazem de ouro, fazem o molde, derrete o ouro, tira toda a impureza e fazem o molde. Mas o artesão, Espírito Santo, que faz de uma meretriz um santo, de um ladrão um santo, ele pega aquele borrão e pinta uma gravura nova, mas é no abrir e fechar de olhos. Quem sabe você está aí do outro lado da telinha e você precisa que a sua vida seja transformada. Eu quero dizer para você que o artesão que eu conheço é instantâneo. Se ele olhar para você, você pode nascer de novo e um quadro novo da sua vida espiritual vai ser pintado nesse momento e a graça de Deus virá sobre a tua vida de uma maneira toda especial. Um dia, creio, eu nasci de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E alguém pensou, irmã Mônica, aquele telespectador, que nascer da água é nascer da água do batismo. Nas águas é algo importante, mas ali você não nasce de novo, ali você se reveste de Cristo. Nascer de novo é quando acontece um boom interno, quando a tua mente natural começa a entender as coisas do Espírito, quando a sua alma se apaixona por Jesus e começa a entender as coisas do Espírito. É conversão da tua alma e, principalmente, algo que eu já ouvi até o pastor ministrar, é a conversão também do seu intelecto. Porque tem que haver toda uma transformação. Num avião, a caixa preta é um local, um compartimento fechado, com muita durabilidade, com muita resistência até a fogo e a explosão, porque ela grava os dados dos últimos minutos, dos últimos segundos do piloto e a sua aeronave, o que está acontecendo. E quando há um acidente aéreo, se procura logo a caixa preta para saber o que aconteceu. Ali estão contidas todas as informações. Ali estão contidas. Creio que o ser humano tem uma caixa preta, que talvez não seja de cor preta, mas de cor branca, e ali o Espírito Santo vem e imprime as informações. Se você tiver uma informação imprimida do novo nascimento, você será uma nova criatura e essa caixa branca, que poderíamos chamar assim, ela vai conseguir registrar aquilo que é de Deus. É algo assim tremendo, maravilhoso. E aquilo depois, você começa a ser rastreado. A Bíblia diz que, eu já vi várias frases, né? Rastreado por fofoqueiro e etc. Né? E você fica rastreado pelo Espírito Santo, porque nessa caixa de informação, ela tem um bip, onde liga você e o seu Criador. Você sabe a vontade dele, você pode trazer o caráter dele, a vida dele, né? Não mais vivo eu, disse o apóstolo São Paulo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha natureza, a minha tela foi pintada de novo. E ela se submete à direção desse artesão. Né? Exatamente. Você não passa mais a ser dirigido, por isso que eu falo da questão da conversão do intelecto, porque a nossa alma ela é muito forte e ela quer dominar, a nossa alma ela é concebida na carne, mas o nosso espírito é concebido no céu e isso vai transformando os nossos conceitos. Um outro programa, porque quando eu vi que as tábuas da lei
eram duplas e que eram impressas de ambos os lados, eu fiquei muito maravilhado, porque eu pensei que a tábua da lei, ela era impressa dos dois lados, mas assim, de 1 a 5 e de 6 a 10. Mas, na realidade, elas eram duas cópias totais. Ela era de 1 a 5 de um lado, de 6 a 10 do outro lado, mas tinha uma cópia fiel. Partindo da ideia de que nenhum contrato pode ser único, pode ser leonino. Um contrato tem por obrigação ter duas vias do mesmo teor. E quando Jeremias 31 diz assim que nos últimos dias eu vou tirar o meu contrato da tábua de pedra e vou colocar na tábua do seu coração, ele disse, eu vou imprimir na sua alma. Só que o escritor aos Hebreus diz que ele imprime na mente e escreve no coração. Outra vez ele diz, escrevo no coração e imprimo na mente. Nós temos uma cópia da palavra de Deus na mente, escrita e cunhada, impressa e escrita. E também temos na alma, impressa e escrita. Quando você está afinado, a sua alma e a sua mente têm a mesma informação. E por que ficariam as duas cópias no mesmo lugar, como ficou dentro da arca do concerto? Porque o endereço do contratante e do contratado era no mesmo local. Por que hoje nós temos duas cópias? Uma na alma e uma na mente? Porque é uma cópia para o homem natural e uma cópia para o homem espiritual. E os dois se completam. Então, quando a nossa alma gosta de dar umas cabeçadas, porque ela é carnal, e a mente vai ter que dizer assim, vamos ler o que diz a palavra, vamos ver o que é que a palavra diz, e aí a mente confronta a alma. O homem espiritual é quando ele tem uma lei na alma e tem uma lei na mente. E a mente tem que repreender, é a mente que repreende a alma. E é por isso que nós temos essas guerras. Muitas vezes eu vou usar um exemplo agora. Todo mundo já assistiu os desenhos da Disney e você fica aquele, o anjinho aqui, né? E o diabinho aqui do outro lado. E essas duas forças estão guerreando sempre na nossa mente, no nosso coração, e eu tenho que decidir qual delas eu vou alimentar, porque aquilo que eu for alimentar é o que vai direcionar a minha vida. E eu queria pedir pro Dalásio colocar de novo a imagem do tema da semana aí, que a gente tem, que é do tema de hoje, melhor dizendo, que é o tema do Palavra Rema. E quando Nicodemos, ele não entendeu isso, ele disse assim, vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Mas não, é isso que nós estamos vendo aí, mas no sentido espiritual. Mas de uma forma espiritual, pastor, é isso que vai acontecer com a gente. Deus vai nos colocar para dentro dele e vai nos gerar de novo. Eu quero convocar a nossa audiência para assistir esse mês, porque nós vamos poder abordar muita coisa boa, os minutos que são muito rápidos, o tempo passa muito rápido. E eu estava pensando, eu estava preparando a apostila da Casa dos Profetas e eu vi quando o arcanjo Miguel lutava contra Satanás pelo corpo de Moisés. E eu tinha pensado, irmã Mônica, quero deixar aqui para o teu querido telespectador, eu pensei que era uma guerra assim, o corpo está no chão e Satanás veio e pegou pelas duas pernas e o arcanjo Miguel pegou pelos dois braços, mas eu aprendi no texto que era uma guerra no campo de ideias, não era uma guerra física, era uma guerra espiritual. Houve um debate como se Satanás fosse um promotor de acusação e o arcanjo Miguel um advogado de defesa. E ele queria o corpo para usar. E o arcanjo Miguel disse, não permito, porque Deus não permite. Então, era uma guerra no campo de ideias. Essa guerra ela acontece muito dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual. E eu queria convidar, então, o nosso querido telespectador para nesses minutos que seguirão nos próximos programas, que a gente vá pensando, você escolheu muito bem uma imagem de um neném, e o texto que nós vamos compartilhar com a nossa audiência é Gálatas capítulo 4, versículo 19, onde aparece a palavra parle. O apóstolo Paulo diz, meus amados, por quem de novo eu sinto dores de parto. Quando você ganha alguém para Jesus e a pessoa fica um pouquinho fraca na fé, as dores de parto voltam. Mas naquele caso é parle, ela é repetida, ela não gera de uma vez só. Quando a gente está caminhando com uma pessoa, as dores de parto são parle. Né? A palavra grega é parle, que significa nós vamos ter dores muitas vezes. Mas quando você nasce de novo, Deus te gera numa vez só. Né? Só que a fraqueza, o desgaste do dia a dia, ela volta. Ali está na tela, parle de novo, outra vez, renovação, repetição da ação, outra vez, de novo, mais uma vez, por outro lado. Essa ideia é uma ideia de repetição, mas quando Deus faz, Ele faz perfeito. Então, nascer de novo é nascer de uma única vez,
não de repetidas vezes, nem de forma genérica, nem mais ou menos, nem um pouquinho, né, só um pouquinho, né? Tem gente que diz assim, você é bem crente, eu sou um pouquinho, eu sou meio, eu sou... incrível que a palavra de Deus diz, antes seja quente ou frio, porque morno vomitar cheio da minha boca. Da minha boca. Então não pode ter meia boca, porque morno não serve. Alguém disse, de que lado você está? O cara falou, estou em cima do muro. Então você é de Satanás. Ele perguntou, por quê? Se eu estou em cima do muro, não sou de ninguém. Ele disse, quem está do lado de dentro é do inimigo. Quem está do lado de fora é de Deus e quem está em cima do muro também é do inimigo. Porque o morno, o meio termo, o meia boca, o faz de conta, o só denominacional, também não vai ser salvo. Então, existem duas posições que são do inimigo, só uma posição que é de Deus. Ou você é, ou você não é. Porque morno não serve. Verdade. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Hoje estamos vivendo, a maioria dos teólogos diz que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. A igreja de Laodiceia era uma igreja que ela não tinha fonte de águas próprias. Ela recebia a água de um outro município. E essa água ela viajava em dutos em cima do terreno desértico. E quando ela chegava nas torneiras, ela chegava morna. E a água morna, ela provoca vômito. Então, essa água tinha que ficar se refrescando, ficar aí na sombra para poder ter uma temperatura ambiente. Para poder, né, não fazer mal, né? Para poder não provocar vômito. Então, Jesus disse, a igreja de hoje é uma igreja morna, é uma igreja que está caminhando, a água está caminhando em cima do deserto, a água está sendo difamada, a água está sendo aquecida, a água é a palavra de Deus, a água está sendo deturpada e está gerando cristãos que são mornos, e a Bíblia diz que Deus vai rejeitar esse tipo de pessoa. Amém. Na semana que vem a gente vai continuar estudando esse tema, nascer de novo. Eu te desafio a estudar, até para a semana que vem, adiantar já o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que vai ser, além do texto base, o texto que nós vamos estar dando continuidade na próxima quarta-feira, na segunda semana, então, agora, do nosso mês de março. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Amém? Eu que agradeço, Mônica, que Deus te abençoe de uma maneira toda especial. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Beijo enorme no coração de vocês. Amanhã, 8 horas, estou aqui novamente. Tchau.